Muito boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com a sua vida, esteja com a sua família. Quero te agradecer por nos dar a oportunidade de entrar na sua casa, aí através da televisão, do computador, do celular. É um prazer e uma honra para nós podermos participar desse momento. Eu sou o pastor Alonso Colares, pastor da Igreja Batista de Veracruz, e hoje nós estaremos refletindo sobre como resistir no dia mau. Feche seus olhos, se você puder, nesse momento, e vamos orar ao Senhor e vamos pedir discernimento espiritual para que possamos entender esse momento, o tempo que estamos vivendo e qual é a forma que nós podemos resistir diante dessas circunstâncias todas. Vivemos uma sociedade em convulsão, na área da saúde estamos com muitos desafios, temos muitos problemas de ordem econômica, política, social. Como resistir diante de tantos problemas e tantas dificuldades? Vamos orar? Primeiramente, vamos pedir a Deus que nos dê discernimento para que possamos compreender e, uma vez compreendido, possamos aplicar e que possamos também não somente ser ouvintes da palavra, mas, sem sombra de dúvida, também praticantes da palavra para sermos felizes, para abençoar a vida de outras pessoas e, sem dúvida alguma, para agradar ao Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, e exaltamos o teu glorioso nome. Ó Deus, muito obrigado por este tempo de muito aprendizado, é verdade, mas também, ó Deus, mesmo diante dessas circunstâncias, nós entendemos que o Senhor está conosco, sendo difícil o tempo que vivemos, mas com a certeza de que a tua boa mão está conosco. Ó Deus, abençoe o pastor Davi, que está comigo, ó Deus, nesse momento, abençoe todos aqueles que estão me vendo, estão me ouvindo, ó Deus, que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações nessa noite, que a tua palavra, ó Deus, venha fazer morada em um terreno fértil, ó Deus, em nossos lares, em nosso coração, para que possamos resistir nesse dia mau que nós vivemos. Eu te peço que o Senhor esteja abençoando o pastor Davi, te peço que o Senhor esteja dando graça e misericórdia para ele, ó Deus, para que ele seja instrumento do Senhor na pregação e na reflexão da tua palavra. Peço isso em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar aqui um texto da palavra de Deus, se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10, que diz assim a palavra de Deus: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Tanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo isso, ficar firmes. Que Deus nos abençoe, quando nós temos o privilégio de ter acesso à palavra do Senhor neste tempo e neste momento. Eu não estou vendo o pastor Davi aqui. Pastor Davi, nós vamos, nesse momento, ouvi-lo e entender o recado de Deus. Voltou aí. Isso. Ouvir o recado de Deus. Irmãos e amigos, para mim é uma grande alegria poder receber o pastor Davi aqui nesse espaço da nossa igreja. Evidentemente que a alegria seria maior em poder recebê-lo pessoalmente em nossa igreja. O pastor Davi, irmã Adriana, seus filhos, são pessoas muito especiais para nós, especialmente. Tive o privilégio de ser pastoreado por ele. Grandes momentos da minha vida ele participou ativamente. Ele que fez meu casamento com a Sônia, ele que me encaminhou para o seminário,
uma pessoa que eu tenho profunda admiração, carinho, não somente por ele, mas a sua esposa também, a quem nós mandamos um abraço. E durante um tempo foi meu pastor ali da Igreja Batista do Parque São Caetano. Quero, inclusive, mandar um abraço para os irmãos que estão nos assistindo nesse momento, daquela igreja. Pastor Jadir também, meu amigo. E hoje, para mim, é um momento muito especial, pessoalmente, e não somente por isso, por se tratar de um homem de Deus, uma pessoa muito preparada. Ele estudou bastante, já concluiu o seu mestrado na área do direito. Hoje ele é pastor da Igreja Memorial Batista de Brasília, exerce ali um ministério muito abençoador. E para nós é uma honra, irmãos, receber uma pessoa tão especial, um príncipe do nosso povo aqui nesse espaço da nossa igreja. Pastor Davi, que alegria poder ouvi-lo nesse espaço aqui, nesta noite, e tenho certeza que vai nos abençoar grandemente e nos dar a orientação sobre como resistir no dia mau. Que Deus o abençoe, pastor. Obrigado, pastor Alonso, pelas suas palavras de carinho, de apreço. De fato, vivemos bons momentos. Fico feliz de poder ter pastoreado o irmão juntamente com Sônia, que foi também no Parque São Caetano a pessoa responsável pelo Ministério de Música, com muitas conquistas, avanços, e em especial a sua vida pela sua condução no seminário, o seu crescimento intelectual, o seu crescimento acadêmico, e agora estando no doutorado, quanto que nós conversávamos sobre isto, e da importância do preparo acadêmico do pastor frente aos desafios dos nossos dias. Então, é uma alegria poder estar aqui com o irmão também, nesta live online, com muitos irmãos participando, a nossa alegria de poder ter este contato e compartilhar a palavra do Senhor com este tema proposto, que o irmão trouxe para a nossa conversa, que é uma pergunta: como resistir no dia mau? E Paulo, o autor desta carta, do texto que você leu de Efésios, no capítulo 6, a partir do verso de número 10, ele sabia muito bem o que significava dia mau. Paulo, como pregador do Evangelho, ele experimentou muitos dias maus em sua vida. Era um homem experimentado, e ele, então, escreve essa carta, provavelmente estando preso em uma casa alugada por ele, em Roma, onde ele passou 2 anos, e alguns vão atribuir este período de sua moradia ali em Roma, o período em que ele escreve esta carta numa prisão domiciliar. E uma observação é que ele pagava a conta da sua própria casa, ele cumpria a prisão domiciliar, e ele, então, pagava suas contas. E ele, preso, já vivia dias maus. Imagina você, alguém preso na sua própria casa. Tem muito a ver com o nosso tempo, não é verdade? É verdade. Muito a ver com o nosso tempo. Alguém preso em sua própria casa. Não poder sair, estar sempre vigiado. Inclusive, ele tinha um guarda que estava ali no seu encalço. Um vigia de Roma que mantinha a guarda sobre a sua casa, e aí você percebe o quanto que ele sofreu, pagando um preço muito alto, cumprindo uma pena de crimes que ele não cometeu. Talvez perguntássemos isso hoje: o que eu fiz para pagar? O que eu estou pagando? O que eu fiz para pagar pelo que nós estamos vivendo hoje? A grande maioria se sente injustiçada. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não provoquei este vírus, ele não tem nada a ver com a minha vida, e aqui nós estamos cumprindo uma quarentena, e muitas pessoas experimentando aquilo que Paulo viveu, preso na sua própria casa, e nesse tempo em que ele estava preso, ele pôde experimentar muito do Senhor. Eu queria, pastor Alonso, fazer um resuminho bem rápido sobre os dias maus que o apóstolo Paulo ele enfrentou. Todo o livro de Atos, ele apresenta a história dos personagens bíblicos, tanto nas suas conquistas, também quanto no sofrimento. O livro de Atos é um livro de vitória, crescimento e expansão do Evangelho, mas também é um livro que traz o preço alto que os apóstolos e os discípulos pagaram com relação
ao resultado da pregação do Evangelho. Então, só para que a gente faça aqui um resumo bem restrito, realmente, ele experimentou o dia mau várias vezes, uma dessas vezes, ali em Atos 16, 19, quando ele é açoitado com varas, juntamente com seu companheiro de viagem missionária, que foi Silas. Ele ali experimentou um grande dia de sofrimento, de dor. Ele experimentou o dia mau quando, na cidade de Filipos, Atos 16, ele sofreu uma prisão injusta, justamente por pregar o evangelho. Ele experimentou também o mal, dia mal, através do desprezo, do escárnio, da zombaria do evangelho, ali em Atos, no capítulo 17. Ele experimentou fome, perigos, afrontas, inimizades, traições, angústias, ansiedades. Ele experimentou o convívio com falsos irmãos, pessoas que se diziam discípulos, crentes verdadeiros, mas não eram. Ele conviveu com falsos testemunhos, com falsos apóstolos, falsas acusações e tantas outras situações ruins que trouxe para o seu próprio entendimento o verdadeiro significado do que seja um dia mau. Ele pôde experimentar vários dias. O livro de Atos termina praticamente com aquele episódio do naufrágio, em que o barco vai à deriva e ele, naquele barco, sendo conduzido para Roma, ele experimenta um outro dia mau e uma outra experiência. E em todo esse tempo, o tempo da sua quarentena de 2 anos, ali em Roma, sendo vigiado, impossibilitado de poder fazer alguma coisa, ele aproveitou aquele tempo de 2 anos, como também aproveitou o tempo das suas prisões para escrever. Paulo, ele soube utilizar muito bem o seu tempo. A sua clausura, o seu distanciamento, possibilitou um grande crescimento para a sua vida. Eu digo isso, irmão Alonso, e permita-me o exemplo, eu acho que eu nunca li tanto a Bíblia depois que eu terminei o seminário. Eu não sei se os pastores estão vivendo isso, mas eu descobri histórias da Bíblia, situações que eu não lembrava. Eu confesso ao irmão que esse tempo de ler a Bíblia e procurar com calma, com critério, muitas coisas que eu não lembrava e que voltei nesse tempo de quarentena, de isolamento, de poder ter o contato com as histórias da palavra do Senhor, exatamente aquilo que Paulo fez quando ele estava na clausura. Ele não desperdiçava o seu tempo. Ele, inclusive, diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. É importante que tenhamos uma atitude positiva nesse tempo. Não é porque tem um guarda lá fora querendo nos prender, se não usarmos máscara, ou um vírus que vai nos alcançar, não adianta nós temermos e pararmos a nossa vida e deixarmos de fazer aquilo que nós precisamos fazer. Aqui na Memorial nós temos um lema. Este lema vem sendo divulgado a cada momento. A igreja não para. Se o vírus não para a sua contaminação, a igreja também não para. Se eu pudesse aqui apresentar outros personagens bíblicos, veríamos também que Davi experimentou muitos dias maus. Em toda a sua trajetória, o dia mau da perda do seu filho, fruto do pecado com Betsebá, ele experimentou o dia mau na morte do seu outro filho, Absalão, ele experimentou o dia mau na fuga de Saul por várias vezes, ele experimentou o dia mau quando fugiu para estar com os filisteus durante 1 ano e 3 meses, ele experimentou inúmeros dias difíceis. Se fôssemos falar de José, também, dos dias de prisão, de desprezo, de escárnio, de isolamento dentro da sua própria casa, com os seus irmãos e com os seus pais, que também, de alguma maneira, perseguia. A Bíblia ela é recheada, ela é encharcada desse conteúdo, vamos dizer assim, de experiências ruins, negativas, mas que em todos esses momentos as pessoas, pela graça de Deus e pela sustentação do Espírito Santo de Deus, elas conseguiram viver, e conseguiram passar, e conseguiram superar o dia mau. Ora, é bem verdade que a própria palavra, pastor Alonso, ela já nos mostra que o dia mau ele estará presente em todo o tempo. A Bíblia fala a respeito de situações pelas quais nós
alguma razão, acho que o pastor vai Está voltar ouvindo, aí. pastor? Estou ouvindo. Está ouvindo. A Bíblia fala em Hebreus 10:38, o justo viverá pela fé e não pode retroceder. Se o justo retroceder, Deus não se agrada dele. Hebreus 10:38. O justo vive pela fé. Salmo 34, lá do verso 19 a 22, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, a Bíblia é um livro que fala da possibilidade dos dias maus. Inclusive, tem até aquele filme que fala aquele um dia de pânico de um camarada que nada dava certo para ele, não é verdade? E o camarada começou o dia, um dia de fúria, um dia terrível. E quantos de nós, muitas vezes, não acorda dessa maneira? Ah, que dia péssimo. Esse dia já viu, esse dia promete. Ah, começou muito mal. E tantas coisas que acontecem. O dia mal, ele está presente, se não está, ele ainda poderá estar presente em nossa experiência. Quantos de nós ainda não experimentou? Se não experimentou, vai experimentar esses dias difíceis. E é por isso, pastor Alonso, que a palavra nos mostra, e aí o irmão falou muito bem na sua introdução, no texto bíblico lido, quando a Bíblia nos apresenta a armadura de Deus, quando a palavra do Senhor nos mostra, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Qual é a solução? Qual é o instrumento de Deus? Qual é o escape do Senhor para o dia mau? Eu creio que não está em nós a solução para o dia mau. Nós não podemos lutar sozinhos. Se nós queremos vencer, nós não podemos lutar sozinhos. Nós não temos força. Nós não temos condições emocionais, físicas, espirituais de vencer qualquer luta por nós mesmos. Nós não temos isto. E Paulo sabia muito bem disto, por quê? Porque toda barreira que ele enfrentava, ele saía vencedor. Por quê? Porque ele dependia do Senhor. Quando ele estava preso ali em Atos 17, encarcerado com Silas, ele não estava resmungando, nem reclamando e nem procurando seus direitos. Ele estava cantando, louvando ao Senhor. E o que houve? Houve um grande terremoto e eles foram libertos. Em todo tempo, Paulo está louvando, cantando, agradecendo, sei me comportar na riqueza, na pobreza, sei ter fartura, como também sei passar necessidade, Filipenses no capítulo 4. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Ele foi alguém que pôde experimentar os dias maus, as lutas, as suas provações, mas ele pôde superar. Pôde superar porque Deus era com ele, e tanto era que ele então escreve em Efésios capítulo 6, falando a respeito disto, que nós devemos tomar a armadura de Deus. A armadura não é nossa, a armadura, ela é de Deus. A armadura também não é de Saul. Lembram do episódio de Davi com Saul, quando Davi se apresentou para lutar contra o Golias? Ele foi até Saul dizer, eu vou lutar contra o Golias, e o Saul, então, persuadido por Davi, depois de argumentar, Davi com ele, Saul fala assim, então vamos fazer o seguinte, já que você vai lutar contra o Saul, contra o Golias, tome aqui a minha armadura. E diz o texto bíblico que Davi colocou aquela armadura com tanto peso, ele mal saía do lugar. Andando como robô, ele não conseguia movimentar a espada, não conseguia movimentar o seu escudo e não conseguia movimentar a própria armadura, porque aquela armadura era de Saul. Mas também a nossa armadura não é a armadura de Davi. A nossa armadura é a armadura que vem de Deus. A palavra grega, pastor Alonso, para armadura é panóplio, que significa um equipamento completo que o soldado utilizava para uma batalha. Um equipamento armado, um escudo com armas que continha todo o aparato para que o soldado pudesse se comportar à frente da batalha. E Paulo, em suas prisões, ele teve muito tempo para poder observar o vai e vem dos soldados. Imagina alguém na prisão,
Então, ele está ali olhando toda hora o vai e vem dos soldados, ele está observando. Ele era cidadão romano, ele transitava em todo o império, ele sabia muito bem como o soldado se comportava e o que eles usavam. Então, ele faz esta descrição da armadura de Deus com a armadura do soldado romano, mas também lembrando dos episódios do Antigo Testamento, talvez lembrando de Davi, de Saul, da armadura de Saul. Então, ele faz esse comparativo. E aí ele vai dizer o seguinte: olha, a armadura é do Senhor, não é a nossa armadura. Não é pela nossa força, pela nossa competência, que nós teremos condições de vencer o nosso isolamento, a nossa quarentena. Ninguém passa 2 anos sendo guardado por um soldado, como ele ficou em Roma, se não tiver esta presença da armadura, do cuidado de Deus para a nossa vida. E aí, nós percebemos aqui, ele vai dizer o seguinte, que nós usamos a armadura para resistir no dia mau. Né? E aí, traduzindo para nós, que dia mau pode ser este para nós? Não apenas a quarentena. O dia mau é aquele dia em que nós estamos vivendo uma prova, uma situação difícil. Pode ser uma notícia ruim, pode ser uma informação que você tem que passar lá no RH para acertar suas contas, uma demissão. Pode ser um dia que você está esperando um dinheiro lá no depósito no banco e quando você tira o extrato, a conta está vazia. Pode ser um dia mau, você dependia daquele dinheiro para pagar uma conta. Pode ser a notícia da doença de um filho, um acidente, a perda de um parente. Pode ser uma reprovação de uma matéria na escola. Pode ser uma briga com um familiar. Ou seja, o dia mau, ele pode se apresentar para nós de várias formas. Ele tem as várias formas de se apresentar para cada um das intempéries da vida, os percalços a que nós passamos, que fogem do nosso controle. Paulo não queria ser preso. Ninguém quer ser preso. Ninguém acorda e diz assim, hoje eu quero viver, quero experimentar um dia mau. Não, ninguém faz isso. Nós acordamos e, na dependência de Deus, a gente espera viver bons dias. Mas nós sabemos que na balança da vida, nem todos os dias são bons. Nós sabemos que na balança da vida há o equilíbrio das situações que nós estamos sujeitos. E é por isso que eu citei aqui alguns versos a respeito das aflições, das lutas, do justo que vive pela fé, que é a nossa maneira de viver a vida cristã, vivendo, sabendo das lutas, das provações, mas também usando esta armadura de Deus que aqui ele coloca muito bem para nós. Ele diz aqui, ele descreve esta armadura de Deus. Peguem a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ou seja, esses dias maus, eles podem trazer experiência e crescimento, como você falou. Eles podem ser usados para o nosso amadurecimento espiritual, nosso crescimento na fé e tantas outras coisas pelos quais, se nós com sabedoria soubermos passar por eles, nós estaremos melhores, nós estaremos refinando a nossa fé, refinando a nossa dependência do Senhor, assim como o ouro puro é refinado no fogo. E nós estamos vivendo uma espécie de prova, de fogo, de paciência, de calma, na verdade, para todo mundo, uns mais que outros, mas, na verdade, nós, como povo brasileiro e no mundo inteiro, falamos da nossa realidade nacional, tem sido algo muito difícil esses tempos que nós estamos vivendo. Por isso, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E, sem dúvida nenhuma, este é um tempo mau que nós devemos vencer com o bem, acima de tudo, tomando a armadura do Senhor. Amém. Bênção, pastor, poder ouvi-lo mais uma vez. Fazia tempo que eu não ouvia. É verdade. Há muito a palavra tempo. de Deus. Foi um prazer nostálgico ouvi-lo. Pastor, realmente nós vivemos um momento ímpar. Eu estava vendo um vídeo agora esses dias falando sobre a epidemia de gripe espanhola que teve no Brasil na década de 20 do século passado, né? Na década de 20 do século passado. E as medidas e a reação
e também o que aconteceu depois. As precauções com a saúde que as pessoas tiveram depois da crise da gripe espanhola na década de 20. Mas naquela época também as igrejas ficaram fechadas, os colégios também ficaram fechados, assim como hoje. Alguns disseram que não era nada, outros disseram que era uma coisa muito ruim, muita gente morreu. E diante disso tudo, fica aquelas ansiedades. Existe muito, talvez aí em Brasília não, mas aqui no Rio de Janeiro, existem muitas ansiedades. Pessoas que têm seu emprego, que ou foram mandadas embora, ou são autônomos, e não sabem como vai fazer, não estão entre aqueles que trabalham em serviços essenciais, então tem uma ansiedade muito grande, muitos chefes de família e sem saber o que vai acontecer, e acontece também a ansiedade por duas coisas que mexem muito com as emoções das pessoas. Como nós vamos sobreviver, que tem a ver com sobrevivência, uma na parte de saúde, outra na parte financeira. E essas coisas mexem muito com as pessoas. Qual é o recado ou a palavra que o senhor diz para esse tipo de pessoa que está vivendo um dia mal, e um dia mal mesmo, comparado, talvez não nas mesmas circunstâncias, mas parecido, com o Jó, que perdeu tudo e também perdeu sua saúde, ou seja, alguém que pode, ao final disso, ele fica nervoso porque ele pode não ter mais sua esposa depois disso tudo, ele pode não ter mais o filho, ele pode não estar mais aqui, isso gera ansiedade. Alguns que têm que ficar em casa preso, isso para algumas pessoas isso é horrível. Qual a palavra que o senhor dá para essas pessoas que estão ansiosas diante dessas circunstâncias, pastor? Alonso, é importante notar que Deus dirige. Eu estava lendo esses dias o livro dos Salmos e eu até não anotei a referência, mas a Bíblia diz que Deus dirige as nações. Deus conhece as nações. Nós, quando lemos o Antigo Testamento, nós percebemos como que os profetas falavam da Síria, da Babilônia, do Egito, como que os profetas citavam as nações e como que Deus atuava nestas nações. Esta pandemia, ela tem um caráter universal. Ela não está apenas alcançando aquele indivíduo que mora aí na região da igreja de Veracruz, em Campos dos Goytacazes, em Guarulhos, não. Ela não está apenas alcançando o povo do Rio de Janeiro, nem o povo de Brasília, está alcançando todo o Brasil e em muitos lugares do mundo, na maior parte dos países, nós já temos registros de pelo menos um caso e vários casos desta pandemia. Ou seja, há esse questionamento. O que é isto? É um juízo? É um castigo de Deus? Ou o homem está colhendo do seu próprio fruto, da sua desobediência e das suas más ações de controles ambientais, de controles éticos, de controles jurídicos e de controles econômicos? Seja qual for a resposta que venhamos a ter, o que importa saber é que a Bíblia diz que as mesmas aflições que estão acontecendo conosco, elas estão acontecendo no mundo inteiro também com outros irmãos. Então, eu não posso trazer para mim mesmo, eu não posso achar que esta pandemia, ela alcança a mim somente. Não. Inúmeros irmãos, crentes fiéis, estão vivendo esta situação na iminência de perderem seus empregos, o pão de cada dia. E essas pessoas, como nós, como essa pessoa que você citou, num caso hipotético, mas que, na verdade, de hipótese não tem nada, porque é um caso real, nós já temos muitas pessoas vivendo esta perda de emprego. Inclusive, hoje eu já estava vendo hoje eu consegui uma cesta básica para uma pessoa, hoje, agora à tarde. Essa situação, ela tende a aumentar. Mas é saber que esse Deus que controla todas as coisas é o Deus que controla a nossa vida e sabe. E que nos anima e nos alerta a passar por essas tribulações e essas provações. E aí nós lembramos ali de Tiago, quando ele fala, tendes por grande gozo passares por várias provações, porque nós sabemos que essas provações, elas tendem
a nos aperfeiçoar o seu caráter pedagógico para conosco, para com Deus, para com a nossa fé, e de providenciar também uma mútua ajuda, porque agora é o povo de Deus de se ajudar. Agora é tempo de viver a igreja, de viver as ajudas que tanto pregamos do amor ao próximo, do amor aos irmãos. Agora é o momento que nós estamos vendo fervilhar, está borbulhando neste caldeirão de água fervente, estas necessidades. As necessidades, elas fervilham como num grande caldeirão. E agora é a hora da gente misturar o angu, o angu para não virar caroço. A gente tem que estar ali no caldeirão, no angu, quando a mamãe ensinava a gente, tem que mexer para não virar caroço. É o que nós estamos vivendo, a gente tem que mexer, que é para poder não ter caroço, tentar evitar as perdas, tentar evitar as crises. Elas, pastor Alonso, elas são inevitáveis, tá? Acho que nós devemos ser verdadeiros e leais com as pessoas. Elas são inevitáveis, elas irão acontecer. Mas para alguns, para outros, haverá um tempo de acomodação, de adaptação, mas nós devemos crer que Deus suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, verso 17. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. É a armadura que Paulo fala. Está firme no Senhor, ancorado no Senhor, porque o Deus que permite a provação é o Deus também que permite a salvação. E a nossa salvação não é só a salvação da alma, não. A nossa salvação é a salvação desse corpo, do nosso espírito, das nossas necessidades. Nós somos salvos de tudo, tudo, absolutamente tudo. Nós não podemos apenas entender a salvação num caráter soteriológico. Nós não nos esqueçamos que Deus é o nosso Pai, Ele cuida de nós e Ele sabe de nossas necessidades. Lembra quando nós líamos as histórias dos nossos antepassados no século XVII, século XVIII? Eles oravam, alguém tocava a campainha e vinha com uma cesta básica. Eu acho que nós precisamos dessa fé. Lembra quando nós éramos embaixadores do rei, que líamos a história dos nossos grandes heróis, que falavam com Deus e que oravam e que recebiam o alimento, o pão de cada dia? Nós precisamos desta fé hoje para passar por essas dificuldades que nós estamos a viver. Muito bom. A fé é, sem dúvida alguma, então, o elemento primordial para nos defendermos. Por isso que ela é o escudo aí, segundo a palavra aí. Isso, exatamente. Ela é o escudo. Exatamente. Porque ela é o escudo nesse sentido, de se defender contra as ciladas que fazem com que as pessoas queiram perder a fé com aquelas perguntas: onde é que está Deus nesse momento? Por que Deus não está nos olhando? Por que Deus não está me olhando? Por que Deus permitiu que isso tudo acontecesse? Sem entender que, como o senhor mesmo disse, para tudo Deus tem um propósito. Tem um propósito nesse tempo, tem um propósito das igrejas estar fechadas nesse tempo, tem um propósito das escolas estar fechadas, tem um propósito. Parece até nesse momento que Deus perdeu o controle da situação, mas não é verdade, isso, né, é isso, é verdade. Deus tinha um propósito para o apóstolo Paulo quando ele estava preso. E a prisão de Paulo fez com que o evangelho chegasse às cortes superiores, ao império, aos imperadores. As prisões de Paulo trouxe um avanço muito grande para a expansão do evangelho. Alguém tinha que sofrer, alguém tinha que pagar o preço, e Deus falou com ele lá em Atos 8, e Atos 9, você vai perceber o quanto convém sofrer pelo meu nome. Então, os crentes fiéis ao Senhor, que estão vivendo esse tempo, a nossa forma de viver a quarentena é viver pela fé, não olhar para trás, seguir em frente. Haverá um fim, teremos um fim disso, isso vai passar pela graça e misericórdia do Senhor, mas nós precisamos manter as nossas atitudes, né, de fé, de confiança, de esperança, para que nós possamos resistir no dia mal. Na verdade, nós temos que tomar algumas providências para resistir no dia mal. Não é tão simples como as pessoas pensam que seja. De fato, nós temos que estar atentos e alertas sobre o tempo, porque pode ser um tempo pior, aquilo que é pior pode piorar, na verdade, nós sabemos disso,
e nós temos que estar alertas e vigilantes. Pastor, então, assim, como que uma família, quais seriam as suas recomendações para a família cultivar essa resiliência desse tempo, desse momento? Na prática, a gente sabe, olha, a gente precisa ter fé, só que o dia amanhece, e aí? E agora? Como é que a gente vai? Qual a sugestão que o senhor dá na prática assim, da família? O que fazer nesse momento? Quais são os laços que podem ser feitos nesses tempos, nesse momento? Qual é o aprendizado que a família pode ter nesse momento? O grande aprendizado disso tudo. E para a igreja também, porque isso, na verdade, também vai para a igreja também, né? É verdade. Eu destaco um ponto positivo para as famílias, dentro da sua pergunta, é que a coisa, antes da pandemia, estava muito solta. Nós estávamos muito dispersos uns dos outros. Nós tínhamos um contato muito superficial, não tínhamos qualidade nos nossos relacionamentos, e aí eu estou caminhando dentro da sua pergunta com relação ao quadro familiar. Como que a família estava? A família estava dispersa, cada um no seu canto, cada um fazendo a sua atividade, até como uma consequência natural. Não que alguém quisesse manter esse distanciamento, mas um distanciamento provocado pela necessidade de trabalhar, de estudar, de ter seus amigos, e cada um tem a sua vida. Então, a família, ela estava experimentando uma queda na sua qualidade de vida, do aspecto familiar, no relacionamento, no cuidado um com o outro, no prestar atenção das necessidades. E aí, quando essa pandemia ela surge, o que nós podemos retirar assim de concreto, importante de destacar, é que esses espaços que estavam outrora abertos, essas lacunas, essas rupturas provocadas pela vida corrida, essa pandemia, ela traz a possibilidade de nós voltarmos a ocupar os nossos espaços dentro da nossa casa, de ocupar os nossos territórios antes perdidos, de perceber a existência dos espaços de nossa casa, de poder retomar tanto o aspecto físico, quanto também o aspecto do relacionamento com as pessoas. Eu estava ouvindo uma pessoa, eu sempre cito esse exemplo, porque esse exemplo foi muito emblemático para mim. Dentre tantos depoimentos que eu ouvi, esse ficou bem em minha memória. Uma pessoa que nunca tinha ido à varanda de seu apartamento, e na pandemia ela pela primeira vez foi na varanda de seu apartamento. Ou seja, uma reconquista do espaçamento físico, do território da sua casa. Né? Pessoas que transitam, que vão à cozinha, que vão no quarto, vão na cama do papai e da mamãe, que se unem no sofá da casa, ou no banco, ou sentado num jogo, brincando de alguma maneira, no sofá da sala, no chão do escritório. Esse trânsito dessa convivência espacial da casa é um ponto muito positivo que muitas famílias experimentaram nesse tempo. Papai está em casa de manhã, de tarde e de noite. Mamãe está em casa de manhã, de tarde e de noite. Os filhos, naturalmente. Cada um trabalhando, né, dentro da sua limitação, da sua possibilidade, home office, mas nós estamos numa reconquista desse espaçamento, dessa conquista do nosso território. E uma outra coisa positiva que eu acho que a pandemia também traz para nós, principalmente povo de Deus, família, igreja, é uma volta a uma definição hierárquica da voz de comando da família, uma oportunidade dos líderes da casa, do pai, da mãe, dos responsáveis, retomarem as rédeas, a chave da casa, da liderança, do cuidado para com sua família, de definir essa hierarquia tão perdida outrora, tão distanciada pela correria da vida. E agora nós podemos retomar esta hierarquia com os membros da família, função de pai, função de mãe, função dos filhos, aquilo que havia desacordo, aquilo que havia dúvida com relação aos papéis de dentro, os papéis do lar, eles podem agora sofrer uma organização mais segura.
nessa descoberta desta hierarquia. Não é descoberta porque ela sempre houve, do ponto de vista bíblico, o responsável, o pai como sacerdote do lar, mas estava perdido, assim como a vivência espacial da casa também estava perdida, nós também estávamos meio que perdidos nas funções, tudo muito solto. Desculpe a palavra, muito largado, não é verdade? E agora a gente volta a descobrir essa convivência espacial, essa hierarquia, essa maior proximidade com a ocupação dos espaços comuns da casa, não é verdade? Dessa convivência. Um outro ponto positivo que eu poderia também destacar com você, redescobrir a nós mesmos. Tá? O encontro consigo mesmo, na reflexão, no silêncio do nosso coração, porque nós temos tempo agora para ficarmos sozinhos. E sozinhos mesmo, em muitas situações. Agora é você com você. Você tem a sua família, mas muitas vezes você está sozinho em casa. E aí é o teste da sua ansiedade, é o teste da sua depressão. Agora é o dia mal. O dia mal que todos nós estamos experimentando. Não é verdade? E você tem na sua casa a sua família, que você, além de cuidar de você, você tem que cuidar do outro. Então, é um tempo de redescoberta de si, mas também é um tempo de redescoberta do outro. Eu estou sofrendo, mas não sofro sozinho. Tem alguém ao meu lado que também está sofrendo. E aí eu tenho que me entender e tenho que entender o outro. Se eu quero que o outro me entenda, eu tenho que entendê-lo. E quando eu me entendo, eu também passo a entender o outro. Por quê? Porque é uma redescoberta de nós mesmos, do nosso eu. Não é o eu egoísta, não é esse eu que eu estou falando, idólatra de si mesmo, não. É o eu mesmo, pessoa, gente que carece, que necessita, e que você volta a, vamos dizer assim, a ser psicólogo de si mesmo, porque você tem que aprender por si só a conviver com as suas fraquezas. Por isso é um estágio de vida. Por isso que é um tempo de aprendizado. Por quê? Porque você vai ser psicólogo de si mesmo. Você tem que avaliar seus sentimentos, você tem que avaliar as suas raivas, a sua inquietação. Você começa a se perceber mais ou menos e, consequentemente, você começa a perceber o outro. E quando você começa a perceber o outro, eu entro numa outra questão que é um ganho também desta pandemia, que é o estabelecimento de novos vínculos. Vínculos familiares, vínculos dos amigos, que nós começamos a sentir falta e começamos a buscá-los também, na verdade, como um dos elementos importantes no processo da quarentena, é nós termos amigos, termos pessoas pelas quais nós podemos conversar, buscar pelos meios online, para que esses vínculos sejam mantidos, é importante ressaltar, não é verdade? Uma outra coisa bacana, boa de se observar, com relação a mais coletividade e menos individualidade. Mais coletividade, mais o outro, mais pensar nas pessoas, mais pensar no corpo de Cristo, na necessidade, um tempo de você ser mais generoso, um tempo de maior ajuda humanitária, um tempo de pensar mais nas necessidades das pessoas. Ao mesmo tempo que eu penso em mim, mas eu não estou isolado neste campo, neste mundo, neste universo, não. Eu estou com o outro, porque eu preciso do outro, e o outro precisa de mim. Então, irmão Alonso, pastor, se eu pudesse aqui estar falando muitos benefícios sim, nós temos para aprender e aplicar no pós-pandemia, assim, quando nós retornarmos essas experiências vividas, que com certeza poderão trazer muitos benefícios, se com sabedoria nós soubermos passar por elas, inclusive na dependência do Senhor, tomando a armadura de Deus. Isso sem falar como nesse tempo nós percebemos a importância da igreja, a importância de estar junto, a importância da comunhão, e poderíamos ir muito à frente também, né, pastor? Perfeito, exato. A gente redescobre a importância da igreja, do corpo de Cristo. Tem muita gente querendo voltar para a igreja, tem muita gente refletindo sobre a sua fé, tem muita gente dizendo que já perdeu muito tempo longe de Deus e que agora está sentindo falta do ambiente da igreja. Muitas pessoas retomando o fervor. Por quê? Porque, na verdade, há um medo, inclusive, de algo escatológico acontecer e as pessoas serem pegas de surpresa. E ninguém é bobo, não é verdade?
Ninguém é bobo, ninguém quer ficar para trás. Ninguém quer ficar de sobra, né? Ninguém quer ficar para trás. Pastor Davi, que grande alegria poder receber o senhor nesse nosso espaço aqui. Receba o nosso abraço, nosso carinho, Obrigado. da nossa igreja. Receba o abraço da Sônia e das crianças também. Obrigado. Aqui, envie um abraço caloroso a Adriana, as crianças, que hoje não são crianças. Isabela e Felipe, é verdade. São as crianças mais. Isabela, o Felipe, pessoas especiais para a gente também. E nós estamos encerrando esse tempo aqui, esse espaço. Queremos agradecer você que nos assistiu, você que esteve conosco nesse momento, e nossa oração é que o Senhor possa abençoar poderosamente a sua vida, de modo que você possa revestir-se da armadura de Deus para resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, como diz a palavra, e também disse o pastor Davi, havendo feito tudo isso, ficar firmes, porque assim como as coisas ruins que aconteceram no passado passaram, por isso nós estamos aqui hoje, isso também vai passar. E certamente nós estaremos na presença do Senhor com mais experiência de vida diante dos fatos que estão acontecendo. Eu gostaria de pedir ao pastor Davi para orar nesse momento, encerrando esse espaço aqui. Pastor, envie o nosso abraço à igreja, o pastor Memorial Batista aí de Brasília, envie o nosso abraço e a nossa gratidão por cedê-lo nesse tempo para estar conosco. Tá bom, pastor. A Memorial está completando 60 anos. Ela tem o mesmo tempo de vida da cidade de Brasília. Brasília nasceu em abril, 21 de abril, e a Memorial nasceu em julho. Então, é um tempo muito precioso para nós. Estamos limitados com o distanciamento, fazemos aquilo que podemos, mas, de qualquer maneira, é um tempo de crescimento e de comemoração. Me parece que vocês também estão caminhando para 60 anos, não é verdade? 70 anos, faremos... 70 anos. Se Jesus não voltar antes, faremos 60 anos, dia 15 de novembro. 15 de novembro, isso. Então, fica aqui também esse destaque e obrigado pela participação com vocês aqui neste local, nesse espaço. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, o Deus que nos conduz em nossas fraquezas, que nos sustenta no meio da tribulação, das tempestades, das ondas gigantes desta vida, que vem contra a nossa pequena embarcação esta que se chama Alonso, Davi, José, Maria, Adriana, Sônia, cada um, Senhor. Nós estamos na inteira dependência do Senhor, aguardando a tua salvação, porque a salvação vem do Senhor, que fez os céus e a terra, o mundo e tudo que nele há, Pai. Nós te louvamos por este momento, por esse espaço de conversa, de reflexão da tua palavra. Ensina-nos a contar os nossos dias para que sejamos mais sábios em tua presença. Dá-nos da tua armadura para que possamos resistir no dia mau. Dá-nos da tua presença e da tua graça, do teu perdão. É o que nós te pedimos. Pedimos pela igreja de Veracruz, lá em Campos, com os membros, com os irmãos, com aqueles que lutam com dificuldade. Pai, supra as necessidades desses irmãos que estão vivendo esse tempo de isolamento, de tristeza, de medo, mas o Senhor é a nossa rocha. O Senhor trará o escape. Como também abençoa a Igreja Memorial Batista, com os nossos irmãos, com o nosso trabalho, com o nosso tempo, ó Deus, de desafio que temos pela frente. Obrigado, nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Um abraço, pastor Alonso. Um abraço a todos os irmãos de Veracruz, aqueles que nos acompanharam. Deus abençoe. Deus abençoe. Um grande abraço, Amém. pastor. Outro abraço.